Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que não me conhece. Meu nome é Gustavo e nesse canal nós vamos falar de futebol de forma geral, focando principalmente no futebol brasileiro e vamos seguindo com o Mundial, porque hoje tivemos Flamengo e Bayern e o Flamengo está eliminado do Mundial. Rapaziada, o Flamengo até tentou, mas em 10 minutos já começou a complicar essa situação. Mas vamos com calma, vamos comentar um pouquinho mais desse jogo. Flamengo eliminado, o Flamengo até que jogou bem, mas não deu. O Bayern superior, jogou melhor do que o Flamengo. E vamos lá, vamos falar um pouquinho desse jogo. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força, aquela moral e vambora. Bom, Flamengo e Bayern, aquela coisa do tipo... A gente já imaginava que o Bayern era um time muito forte e o Flamengo estava tentando ali bater de frente com o Bayern de Munique. E cara, o Flamengo foi 10 minutos, foi o suficiente para o Bayern abrir 2-0. Mano, o primeiro gol do jogo foi um gol, teoricamente, do Flamengo. Afinal de contas, foi um gol contra. Digamos que o início de jogo para o Flamengo foi o pior início possível. Se qualquer flamenguista antes do jogo pensasse no início ruim, ele não conseguiria pensar no início tão ruim quanto foi. Assim, tudo que poderia dar errado no início do jogo deu errado e o Flamengo começou perdendo. Cara, então assim, cruzamento pra área, escanteio, jogador do Flamengo sobe, manda pra dentro do próprio patrimônio e 1-0 pro Bayern. Antes de completar 10 minutos de jogo, Bayern chuta de fora da jogador do Bayern chuta de fora da área, a bola desvia e é caixa. 2-0 antes dos 10 minutos. Assim, se já era uma tarefa difícil ganhar do Bayern de Munique, com 2-0, com 10 minutos de jogo, piora tudo. Porque agora o Flamengo, querendo ou não, ele ia ter que ir para cima do Bayern. Se ele retrancasse, a chance de fazer gol diminui, porque, bom, ia ficar com menos posse de bola, ele tem que tentar no contra-ataque, tinha 2 gols para buscar. Se fosse para cima, ia abrir espaço na defesa e o Bayern poderia ampliar. Mas enfim, 2-0, o jogo foi seguindo até que, para começar a dar uma esperança para o Flamengo, apareceu o Gerson. Gerson aparece dentro da área, jogada pela esquerda do Flamengo, cruzamento, a bola fica no pé do Gerson, que manda uma bomba no gol e 2-1 dá uma esperança para o Flamengo. Isso antes desse gol acontecer, o Neuer já tinha feito uma defesa de Neuer. Ali um milagre para salvar ali o primeiro gol do Flamengo. E é aquilo, né? Como os flamenguistas já falam que todo goleiro contra eles vira o Neuer, dessa vez realmente tinha de fato o Neuer. Então o Neuer já fez uma defesaça, mas enfim. Gerson faz o primeiro gol do Flamengo para dar aquela esperança para os flamenguistas de vamos buscar, vamos para cima, que durou até um tempinho, mas não tanto. O Flamengo até tentou, foi pra cima, tentou fazer as suas jogadas, mas o Bayern fez mais um gol ali, 3-1, para dificultar completamente a vida do Flamengo. E 3-1 agora, o Flamengo tinha de novo que buscar mais 2 gols. Cara, agora tendo que buscar 2 gols, o Flamengo vai seguir ali pro segundo tempo 3-1. E aí, uma coisa que vai ajudar o Flamengo agora é cruzamento para a área, o jogado do Flamengo. O Flamengo começa o segundo tempo melhor do que o Bayern, tentando ir para cima. Talvez o Bayern tenha diminuído um pouco o ritmo no começo do segundo tempo, ou talvez tenha cansado um pouco, mas de qualquer forma, o Flamengo começa o segundo tempo melhor do que o Bayern. Cruzamento para a área do Flamengo e o jogador do Bayern deu uma jogada de vôlei ali, bate na mão, pênalti para o Flamengo. E aí, de novo, a tal da esperança volta aos flamenguistas. Pênalti convertido, bem batido, dentro da caixa, 3-2. E de novo a esperança, mais um golzinho, empatava, levar a prorrogação, pênalti, podia tentar virar, enfim, esperança novamente para os flamenguistas. 3-2, esperança de um empate, esperança de quem sabe uma virada, mas assim como da primeira vez, essa esperança ela não vai se concretizar e não vai durar tanto tempo assim. Depois, Bayern vai fazer mais um gol, 4º gol do Bayern, 4-2. E aí realmente já não tinha mais como o Flamengo buscar. Sim, até tentou chegar, mas não deu. Realmente, o Bayern foi um time melhor do que o Flamengo. O Flamengo tentou, lutou, disputou, mas não deu ruim ali pro jogo pro Flamengo. Bom, vamos, assim, apesar do Flamengo ter sido eliminado pro Bayern, e como eu falei, o Bayern foi um time melhor, o Bayern é um time melhor, não dá pra dizer que a participação no Mundial do Flamengo foi uma participação ruim, tá? Ganhou do Chelsea, por exemplo, na fase de grupo com propriedade. Passou da fase de grupo muito de boa. E, cara, o jogo contra o Bayern, apesar da derrota, né, por 4-2, acredito eu que se não tivesse começado
com esses 2 gols ali em 10 minutos, talvez a história poderia ter sido diferente. Mas se ficar no em si, não adianta de nada. Agora o Flamengo está eliminado, infelizmente aí não conseguiu fazer muita coisa contra o Bayern de Munique. Mas o Flamengo, apesar desses 2 gols, o Flamengo eu acho que ainda fez uma boa partida. Mas nitidamente o Bayern de Munique foi melhor. Nesse caso aí não teve muito o que fazer. Bom, aqui falando sobre, aproveitando que a gente vai estar aqui nesse assunto de Mundial, o Flamengo aí tá eliminado. Cara, 2 brasileiros já foram eliminados, Botafogo foi o primeiro a ser eliminado, né? Foi eliminado aí para o Palmeiras, não foi eliminado para nenhum europeu. Palmeiras é o primeiro brasileiro a passar para as quartas de final. Aí agora o segundo brasileiro eliminado é o Flamengo pro Bayern de Munique e o Fluminense joga amanhã contra a Inter de Milão. Não sei o que vai acontecer, vamos ver. Estou nervoso? Com certeza absoluta, mas vamos ver o que acontece aí, Flusão amanhã contra a Inter de Milão. E cara, Fluminense aí também um desafio muito, muito difícil pela frente. Realmente vamos ter que esperar a bola rolar para saber o que acontece. Bom, continuando nesse assunto aqui de Mundial, saindo agora um pouquinho só dos clubes brasileiros, hoje tivemos um outro jogo, PSG e Inter Miami. Cara, Inter Miami, todos nós já conhecemos a Inter Miami como o time do Messi. Messi foi ali um ponto principal do Inter Miami. O Messi foi ali o jogador que tentou fazer alguma coisa contra o PSG. Mas PSG e Inter Miami, eu acho que antes da bola rolar, todo mundo já esperava que fosse ser uma vitória do PSG. E foi uma vitória fácil do PSG. Inter Miami não é um time muito forte, só tem ali as peças principais, Messi e Luis Suárez que ainda vai conseguir perder um gol ali, Messi dá um passe, Luis Suárez não consegue chutar, domina ali meio errado, não faz o seu gol. Cara, Messi tentou, teve até uma falta que ele cobrou na barreira, teve ali uma esperança, e o PSG ele teve uma extrema facilidade para abrir o placar, acho que 5 minutos já tinha aberto o placar, um gol de cabeça. PSG elimina o Inter Miami, e agora o PSG, caso o Flamengo tivesse passado, pegaria o PSG. Mas como o Bayern de Munique passou, teremos o confronto PSG e Bayern. E assim, te falar, que confronto, tá? Agora, no Mundial, tirando os brasileiros aí, alguns times, vamos ter quase uma mini Champions agora no Mundial, né? Bom, PSG e Bayern de Munique, jogaço aí que vamos ter pela frente. E, por enquanto aqui, os times brasileiros, como eu já falei, só sobraram Palmeiras de um lado, Fluminense, que ainda não jogou a 8ª de final. Vamos ver o que acontece nesse Mundial. O Mundial tá loucura. Hoje já nos despedimos do Flamengo e não é um time brasileiro, mas nos despedimos do Inter Miami, time de Lionel Messi. Lionel Messi se despede desse Mundial. Cara, sei lá, eu até aqui gostei da atuação dos brasileiros, apesar das eliminações aí, atuações boas. O Botafogo e o Palmeiras não tinham o que fazer, um dos dois ia sair mesmo, algum brasileiro ia rodar nessa história, e o Flamengo acaba de ser eliminado pelo Bayern. E é isso, rapaziada. Se você assistiu até aqui, não deixou o like, não se inscreveu no canal, deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força, aquela moral. E é isso. Até o próximo jogo, até o próximo vídeo. E eu fui.